Mas me fala desse aeroporto, como começou tudo isso, né? Como é que está o patamar de obras hoje em dia? A gente sabe que está interditado lá para pouso de aeronaves, justamente para concluir essa etapa da obra. Já está na segunda etapa, como é que está? E fala para gente. Amigo, é uma novela, né? Esse aeroporto foi uma novela, né? Uma história. Eu me lembro que quando eu comecei a me interessar por política foi em 2014. Sim. E na campanha, eu fui candidato em 2014 a deputado federal. Foi minha primeira eleição, né? Minha primeira campanha. Já em 2014, os candidatos a deputado federal por Ariquemes já prometiam um aeroporto, 2014. Depois eu fui candidato a prefeito. Na época, eu era candidato a prefeito e o Lorival também com a equipe dele candidato à reeleição. Sim. Ambos prometemos o aeroporto. Veio 2018, novas eleições nacionais, novos candidatos. Os de Ariquemes todos falavam que trariam o aeroporto. Veio 2020, todo mundo, aeroporto. Depois de 2020 começou a bater muito na rodoviária também. Rodoviária. Em 22, novamente, eu inclusive fiz o compromisso e eu falava, não era promessa não, era compromisso de estando em Brasília, nós teremos sim o nosso aeroporto. Por que Ariquemes é menor do que Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal? O que nós temos de diferente que nós não podemos ter aeroporto e eles sim? Então, com base nisso e graças ao mandato que a população nos concedeu, nos confiou, desde fevereiro de 2023 eu comecei a procurar lá o pessoal, primeiro da SAC, né, que é a Secretaria de Ação Civil, depois o próprio Ministério de Portos e Aeroportos, era inclusive ainda o ministro Márcio França, depois ele caiu, assumiu o Silvinho, né, Silvio Costa Filho, e por último a Infraero. E quando eu cheguei lá, Amaral, é importante dizer isso, porque tem campanhas, aliás, tem eleições se aproximando, e já começam a apontar aqui e ali salvadores da pátria, né? Aqueles que dizem que quem está lá não presta, que não faz nada, e eu que sou bom, né? É o discurso que começa a ter aqui e acolá. E sobre o aeroporto, é importante dizer isso. Quando eu cheguei lá, nós não tínhamos nada. Aí o pessoal fala, nossa, mas como não tinha nada? Tinha um projeto lá do governo do estado, tinha um projeto. Não tinha. O governo do estado, ele contratou, ele assinou um contrato para que a Infraero fizesse o projeto do aeroporto. Em 21, salvo engano, assinou o contrato. Quais eram as cláusulas do contrato? A Infraero faria todo o projeto e o governo do estado apenas pagaria ao final de ter, inclusive, homologado esse projeto. Eu cheguei lá, era 2023. Eu falei, deixa eu olhar o projeto. Não temos projeto. Como não tem projeto? Faz 2 anos. A Infraero falou, exatamente, faz 2 anos. Fica pulando aqui da Infraero, lá para a SAC. Sai da SAC, vem para a Infraero. Sai da Infraero, vai para a SAC. 2 anos. O que se tinha? Tinha o desenho, Amaral. Só o desenho? O desenho. Até aqui caiu a caneta aqui. Tinha o desenho. O desenho. Só o desenho. Não tinha lá planilha de custo, não tinha lá valores, não tinha lá que material seria utilizado. Tinha um desenho. E tem muita gente falando que isso estava pronto. O fato de o desenho estar pronto, o projeto estava pronto. E pior, eu trouxe o documento aqui comigo. Em 23 ainda, eu soube de um documento do Ministério de Portos e Aeroportos de que o governo federal não faria investimento em Ariquemes para o aeroporto. Eles fizeram um estudo, e esse estudo eu vou publicar no momento certo, mas está comigo aqui, está revelando que Ariquemes, pelo governo federal atual, não teria aeroporto. Eles diziam que era inviável economicamente a construção do aeroporto. Ou seja, era mais uma desculpa para não fazer nada aqui em Ariquemes. Mas graças então às nossas idas e vindas, a esses 3 setores, nós conseguimos dar um direcionamento. A primeira coisa, tirar esse projeto que não iria ser acabado, já estava 2 anos tramitando, ping-pong, tiramos a SAC da jogada. Pedimos autorização para o governo. Eu conversei pessoalmente com o governador. Governador, vamos encerrar aquele contrato, porque ele não vai ter fruto. Ele relutou um pouquinho, mas entendeu.
fizeram um distrato. Tem gente que não sabe disso. Foi feito um distrato entre o governo do estado e a Infraero, provando, mais uma vez, de que não tinha nenhum projeto pronto. Houve um distrato. Com base nesse distrato, o governador também, sensivelmente, deixou que a outorga do aeroporto, ou seja, a administração do aeroporto, saísse do estado, porque estava com DR, e fosse passado para a Infraero. Então, feito o distrato e saída a outorga do governo do estado para a Infraero, aí sim nós começamos do zero o projeto do aeroporto. Ah, não aproveitou nada do que tinha antes? Sim, aproveitou. O desenho arquitetônico não mudou, é o mesmo. Só que aí ele começou a virar projeto mesmo, com as dimensões, com os cálculos, com tudo. Com valores. E aí, com base nisso e com base no compromisso que eu fiz com a cidade de Ariquemes, eu assumi o compromisso de integralmente, não tem emenda de ninguém, Amaral, de nenhum político, é integralmente nossa emenda do Thiago Flores para a consecução do aeroporto. Então, essa é a história cronológica do aeroporto. Dizer que só eu contribuí? Não, não é isso. O que eu não posso admitir é que, por conta das eleições que estão se avizinhando, outros quererem o crédito e nem sequer citar a nossa participação. E aí não dá para admitir isso, porque quem cala consente, né? Isso é verdade. Então a gente fez questão de explicar toda a dinâmica, mostrando desde a origem, como que eu cheguei lá em 23 e o que se tinha até então, até hoje. Se você for lá, você vai ver mais de 60 pessoas empregadas, mais de 15 máquinas ali trabalhando em duas etapas. Uma empresa trabalha na pista para tanto alargar, para ela chegar a 30 metros, como também para estendê-la, para chegar a 1 km 620 metros, permitindo que aeronaves maiores do que jatos, como a TR-72, por exemplo, possa pousar aqui. E a outra etapa é a do terminal de passageiro, né, que vai ficar muito bonito, uma obra aí avaliada em 51 milhões. E aí eu comecei já a responder pessoas que não botam fé que aqui teremos voos, né? E eu começo respondendo assim: bom, para se falar em voo precisa ter o quê primeiro? Um aeroporto. Precisa ter aeroporto. Não dá para se falar em voo apresentando um campo de futebol para poder pousar a aeronave. Então, a primeira condição para poder falar sobre voo nós estamos tendo aeroporto, um aeroporto moderno. Segunda coisa, a nossa gestão do aeroporto vai ser a única do estado que quem vai fazer é a Infraero, que é uma empresa pública federal. Quem gere, quem administra os outros aeroportos da região, do interior, em Vilhena é o município, é a prefeitura. Cacoal em Vilhena é o DR. Então veja, nós vamos ter a força da Infraero para discutir sobre voos, ou seja, sobre operações com as empresas de aviação civil comercial. Então nós vamos ter mais força do que eventualmente esses. E para além disso, nós vamos fazer entender que a Ariquemes é uma rota rentável para a companhia. Seja por essas menções que fiz agora há pouco, de sermos um polo científico, né? Um professor de medicina tem que ser doutor. Nós temos doutores em Rondônia? Poucos, então eles virão de fora. Os investimentos em lojas, nós temos aí uma grande loja que já disse que vai vir para cá, vai fazer o anúncio em breve, né? Veio aqui, fez visita, todo mundo foi lá, escolheu o terreno, e ele só vai vir por conta do aeroporto. O aeroporto, esses dias eu fiz um vídeo, uma pessoa aqui de Ariquemes caiu de uma altura tal, bateu a cabeça, foi encaminhado diretamente para o hospital. O neurologista falou, caso urgente, tem que regular, tem que tirar do estado. O estado não tem condição de cuidar desse paciente, tem que regular para fora do estado. Tem que pegar um avião, era quase 5 da tarde. O avião que o governo do estado tem, que é da RIMA, um convênio, não pousaria aqui, porque não tem balizamento. A pessoa toda com quebrada teve que ser colocada numa ambulância e ir para Jaru. Jaru, gente, com todo o respeito a Jaru. Mas nós, de Ariquemes, tivemos que nos socorrer de Jaru
para que um paciente de Ariquemes fosse levado para São Paulo para ser tratado. Então veja, quando a gente fala de aeroporto, as pessoas precisam entender isso. Não é uma coisa para a gente colher fruto dentro do mandato, não. O aeroporto é uma obra de infraestrutura e nós estamos olhando a Ariquemes pelos próximos 20, 30 anos. Nós estamos falando de transporte de passageiro, transporte de cargas, nós estamos falando de possibilidade de investimento privado aqui na nossa cidade, através de empreendimentos, como esse que eu acabei de mencionar, que o empresário já esteve aqui, já escolheu o terreno. Nós estamos falando de novos estudantes, novas pessoas que virão para cá para frequentar as nossas faculdades de Direito, de Medicina Veterinária. Nós estamos falando de socorro aeromédico, de pessoas que em situação tal de emergência, cada segundo é importante e nós precisamos ter um local para pousar aqui, seja em qual hora for do dia ou da noite. Então, o aeroporto em si trará, eu não tenho dúvida, muitos benefícios. A começar por agora, ele já está gerando emprego e renda. Quantas pessoas estão empregadas lá no aeroporto? Quantos empregos direto e indireto estão decorrendo dessa obra? É a obra do governo federal mais cara em Rondônia hoje, é o nosso aeroporto de Ariquemes. Então a gente está bastante confiança de que dessa vez agora não vou nem dizer que que Ariquemes terá o seu aeroporto e todas as consequências positivas que advêm de um modal de estrutura como esse. Então, a gente está honrando um compromisso de campanha que outros tiveram oportunidade por motivos, outros não conseguiram, mas a gente está conseguindo cumprir o que a gente apalavrou. Exatamente. Já é um fato histórico, né, para o nosso município. Já vejo essa história do aeroporto já há mais de 20 anos. A gente sempre cita isso nas matérias que a gente faz. E quando a gente vê as obras em andamento serem concluídas nas etapas, a gente fica feliz porque, de forma geral, é um benefício que vem para melhorar cada vez mais a única região que não tem aeroporto, a única. do nosso estado. E nós estamos falando de um universo de 250 mil pessoas, né? São 8 cidades que compõem o Vale do Jamari, um garimpo que é o maior em céu aberto do mundo, garimpo, a pecuária aqui muito forte, a piscicultura muito forte, a soja agora entrando com tudo, a rede de serviços aqui em Ariquemes que é extremamente fortalecida, agora com esses cursos superiores, e a gente não tem um aeroporto, a gente não pode ter o direito de ter aeroporto, porque outros acham que aqui não vai funcionar. Não podemos, não podemos ter esse espírito de vira-lata, não. Nossa região é pujante economicamente, e nós teremos sim o nosso aeroporto para que com ele venha os benefícios do progresso. Positivo, papo legal, agradável, divulgando as ações do nosso deputado Thiago Flores, aqui da nossa cidade, da nossa região, representando, portanto, aí Rondônia no cenário federal e trazendo os benefícios não só para o estado, mas principalmente para nossa cidade, que é, portanto, o seu colo principal, né, de ações, né, dentro da política rondoniense. Obrigado pela presença. Quero deixar o espaço aberto para que você sempre puder por aí, dar uma escapadinha lá, estou indo na TV e some, vem rápido, né? Deixa lá e vem aqui bater papo com a gente, a porta sempre vai estar aberta para você divulgar essas ações. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço o espaço mais uma vez, me sinto em casa aqui na Rede TV em Ariquemes e dizer que nós falamos aqui apenas de emendas e articulações. Nós nem falamos ainda sobre os projetos de lei, porque o deputado federal, para além das emendas, que é muito fácil destinar, nós temos um papel importante na fiscalização dos gastos do governo e na elaboração de leis. Então nós temos muitos projetos de lei, relatorias de projeto de lei, participação em comissões importantes como agricultura, proteção das pessoas com deficiência, desenvolvimento urbano. Então a gente participa de comissões e estamos sempre lá nas comissões fazendo a defesa dos interesses nacionais, né? Então, eu agradeço mais uma vez o espaço e vamos combinar de poder compartilhar com o pessoal um ao vivo, de repente, lá de Brasília, né? No meio ali de uma votação, a gente acompanha pelo horário. Esse horário, fatalmente, lá em Brasília, eu estarei em comissões, não no plenário. Mas a gente pode entrar num vídeo aí ao vivo para que as pessoas possam acompanhar lá os bastidores de como funciona lá a Câmara dos Deputados. Perfeito.